Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Olá, bom dia, bom domingo para todo mundo, sejam todos bem-vindos. Está entrando no ar mais uma edição do nosso Terra Boa para todo o Brasil pela nossa TV Evangelizar. Como é que está o seu domingo? Tudo bem? Confira agora os destaques desta edição. Você sabe como plantar mandioca de um jeito simples e fácil? Daqui a pouco vamos mostrar. Pesquisadores estão plantando no mesmo espaço café, baru e banana. Tudo isso e muito mais nesta edição do Terra Boa que está no ar. Você sabe que é possível ter uma plantação de morangos em casa? É possível sim. O Mário Matias tem um canal no YouTube e vai mostrar pra gente como se faz. E aí galera, tudo bem? No vídeo dessa semana eu vou mostrar como é que se planta os morangos em jardineiras ou vasos. Bom galera, para plantar o morango no vaso eu vou precisar de mudas, né, que você encontra facilmente em floras, floriculturas ou gardens. Como aqui essa parte superior do pallet, como vocês podem ver, já está começando a destacar, já faz uns 4 anos que eu tenho esse pallet aqui, né? E olha só, eu cometi um erro. Esses foram um dos primeiros pallets que eu fiz. Eu só coloquei 2 pregos em cada ponto de fixação, né? Então, por isso, ele já está começando a ceder. Mas os outros ainda estão bons, né? Olha só. E eu não vou retirar esse pallet daqui, não vou refazer o pallet agora. Eu vou retirar essas mudas que estão aqui, que podem acontecer um acidente, né? Ele pode cair aqui em cima desses outros morangos e isso não vai ser nem um pouco legal. Então, para evitar que isso aconteça, eu vou retirar essas mudas daqui e vou levá-las para a mesa para mostrar para vocês como é que se planta o morango em vasos ou jardineiras. Bom galera, com as mudas aqui na mesa fica mais fácil para eu mostrar para vocês como é que se planta o morango em vasos ou jardineiras. Primeiro você vai precisar saber algumas coisas a respeito do morango, né? Para que você tenha sucesso no cultivo dele aí na sua casa. O morango precisa de sol, tá bom? Se você mora num local onde não tem sol, ou bate sol, sei lá, 1, 2 horas de sol por dia, infelizmente o morango não vai ser produtivo, tá? Então ele precisa ficar num local onde bata no mínimo 4 horas de sol por dia para ser produtivo. Se você mora numa região como o sul e sudeste do país, você pode plantar o seu morango e deixar esse vaso ou essa jardineira num local que bata até 8 horas de sol por dia nele, que não vai ter problema algum, tá? Mas se você mora numa região mais quente, como centro-oeste, norte, nordeste do país, eu indico que você coloque essas jardineiras ou esses vasos que você for plantar o seu morango num local onde bata apenas 4 horas de sol por dia, tá? Ou no período da manhã ou no período da tarde. Mas Mário, plantar morango aqui no norte, no nordeste? Pois é, galera, isso já é coisa do passado, que morango precisa de frio para te produzir morangos. Já existem espécies desenvolvidas para serem cultivadas aí no norte, no nordeste, no centro-oeste do país, onde o sol é mais forte e o morango vai ser produtivo do mesmo jeito, tá bom? Outra coisa muito importante é o solo, né? Qual é o solo que o morango mais gosta? O solo do morango precisa ser rico em matéria orgânica e bem drenado, tá? Se você for plantar numa jardineira ou num vaso, verifique se eles têm furos, porque essa água precisa sair do vaso, tá? Ela não pode ficar ali acumulada, parada, encharcando as raízes, porque isso pode sim matar o seu morangueiro, tá bom? E outra coisa muito importante que você pode fazer no seu morangueiro é assim, ó, colocar um substrato de cascas de pinos como cobertura morta do solo, para evitar que esse solo seque rapidamente, tá bom? E isso também vai ajudar com que o seu morango não apodreça. A irrigação precisa ser diária dessa planta, então você vai precisar regar durante o inverno e o outono pelo menos uma vez por dia esses morangos, tá? E na primavera e no verão, regue pelo menos 2 vezes por dia, mantendo o solo dele sempre úmido.
O morangueiro é uma planta que possui raízes que não precisam de muito espaço para se desenvolverem. Olha só que legal, galera. Então, num vasinho pequenininho como esse, você já vai conseguir cultivar o seu morango aí na sua casa, com certeza, tá bom? Como se você for cultivar numa jardineira, você pode cultivar numa jardineirinha rasa como essa, que ele já vai ser produtivo. Olha só, as flores, os morangos já começando a formar aqui, sem nenhum problema, tá? Você não vai precisar comprar uma jardineira profunda como essa, que vai muito mais terra aqui, ela é muito mais cara, né? Então, quer dizer, você já faz uma economia no cultivo do morango aqui. Então você não vai precisar de jardineiras profundas, uma jardineira rasa já é o suficiente, tá? A hora de comprar o seu vaso ou a sua jardineira, procure vasos ou jardineiras que sejam coloridos, tá, galera? Olha só, colorido, não preto, tá? Preto não é legal, galera. Por quê? Porque você vai deixar esse vaso num local onde bata no mínimo 4 horas de sol por dia. A hora que o sol bater no preto, ele retém o calor. Então esse vaso vai esquentar muito mesmo, galera. E vai deixar o solo muito quente e vai evaporar rapidamente a água aqui dentro. E o morango precisa de um solo úmido, né? Então você precisa mantê-lo sempre úmido. E se você plantar numa jardineira preta ou num vaso preto, isso vai ficar um pouco mais difícil, tá bom? Agora que eu já disse o básico para vocês, eu vou preparar o solo e vou plantar esses morangos aqui nesse vaso. Então, dentro de uma bacia plástica, eu vou colocar 2 medidas de terra vegetal adubada, uma terra preta bem soltinha. Uma medida do esterco bovino curtido e uma medida do substrato de cascas de pinos pequeno. São 3 tamanhos, tá, galera? O pequeno, o médio e o grande. Esse aqui é o pequeno. Depois é só mexer para misturar bem esse composto rico em matéria orgânica. Feito isso, agora é hora de fazer a camada de drenagem. E no fundo desse vaso plástico, eu vou colocar argila expandida. Mas eu não vou colocá-la inteira não, tá? Eu quebrei ela em pedacinhos para ocupar menos espaço aqui no fundo, tá? Pronto. Coloquei a argila expandida. Agora só vou ajeitar um pouquinho aqui e depois eu vou colocar um pedaço da manta de bidim, que é para evitar que as raízes fiquem em contato com a água aqui no fundo do vaso e apodreçam. Agora é só colocar um pouquinho desse composto que eu preparei para daí sim plantar na sequência as mudinhas em volta do vaso, tá? Eu não vou plantá-las no meio, eu vou plantá-las na beirada do vaso. E isso é muito importante porque a hora que o seu morangueiro produzir morangos, ele vai te dar os morangos para fora do vaso e vai evitar que eles fiquem encostados no solo e apodreçam. Aqui ainda dá para colocar mais umas 2 mudas e é isso que eu vou fazer. Vou colocar essa aqui e depois mais uma nesse espacinho aqui. Pronto, agora é só acrescentar um pouquinho do composto para preencher os espaços vazios. Mas toma cuidado para você não enterrar a coroa do seu morangueiro, porque senão ele pode morrer sufocado. Então, presta atenção, não exagera na terra nesse momento e preencha apenas os espaços vazios, tá bom? E para finalizar, vou tirar a terra de cima das folhas para daí sim regar esse vaso, mantendo o solo dele sempre úmido, tá, galera? Boa, Mário! Visita lá o canal do Mário Matias e se inscreva no canal dele também. Deixa eu falar agora da mandioca, plantada no Brasil inteiro, é uma das principais riquezas deste país. Se planta mandioca no norte, no sul, no leste, oeste, enfim. E está na casa de todo mundo, seja de forma de farinha, de vaca atolada ou a famosa mandioca frita. Você sabe como se planta mandioca? O pessoal do canal Agrofloresteira vai explicar pra gente. Veja. Oi, eu sou a Erika e nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre como fazer uma muda de mandioca ou como fazer muda de uma maniva. Maniva, então, é esse pedaço aqui da mandioca, que é o tronco dela. Tem a mandioca que cresce embaixo da terra e tem essas hastes aqui que crescem na parte de cima. E é daqui que vem novas mandiocas. Pra gente começar a ver, de fazer uma muda dela, a gente tem que identificar qual a parte de cima e qual a parte de baixo dela. Pra gente identificar isso, a gente precisa olhar aonde vão nascer as folhas dela. Então, em cima desses nozinhos aqui, que eram as antigas folhas, tem um olhinho, um brotinho, que é daqui que saem as novas folhas. Então a gente entende que o sentido dela de ser plantada vai ser assim.
A partir disso, de cada pedaço dela, a gente vai dividir em pedaços de 20 centímetros ou 25 centímetros. E a gente vai ter que observar também que normalmente nas pontas dela já está seca, então já não tem como plantar esse pedaço. Então a primeira coisa que a gente faz, a gente identifica qual o lado dela, qual a parte de cima, qual a parte de baixo, coloca ela assim, e a gente corta a parte seca dela. Que no caso toda essa parte aqui está seca, então a gente vai cortar esse pedaço. A gente corta até observar que toda a parte aqui fique verde. Tem uma camada por fora onde ela fica verde. Toda a bordinha dela por fora fica verde. Aí é o pedaço que já tá pronto. A gente vai cortar os dois lados assim. Tem que cuidar também pra não deixar ter manchas, porque às vezes ela parece umas manchas assim, uns machucados, a gente deixa sem os machucados. E pronto, então agora essa parte é a parte que a gente vai utilizar da rama. Desse pedaço dá pra gente fazer duas mudas, então a gente vai cortar esse pedaço em dois. Aqui, cortou em dois, tá? Daí mais ou menos esse é um tamanho padrão, assim. Aí a partir disso, essa parte que vai pra cima, na terra, a gente deixa assim, reto, o corte. E na parte de baixo, a gente vai fazer uma ponteira. Então a gente vai cortando assim. E faz uma ponta assim. Essa é a ponta que a gente faz. A gente corta aqui a pontinha também, pra ela não descascar, porque ela tem como se fosse uma pelezinha por fora. E daí essa pelezinha a gente deixa. Ok? A gente faz essa ponteira pra cravar na terra. A gente vai fazer uns piquezinhos atrás. E esses piquezinhos vai ser aonde vai sair as nossas raízes da mandioca. Que a mandioca é uma raiz, né? Então, quantos mais piquezinhos tiver, mais raízes é provável que saia. A gente faz uns piquezinhos a mais, porque senão a mandioca tradicionalmente, ela sai só por aqui. Mas eu quero que saiam mais ramos, mais mandioca. Então eu faço alguns piquezinhos na parte de trás, que é a parte que vai embaixo na terra, pra nascerem mais raminhos de mandioca. E é isso, tá pronta a minha muda de mandioca, minha maniva. E é isso. 20 centímetros, os olhinhos pra cima. E observar sempre que o lado que a gente planta é o lado da ponteira. E como a gente planta ela? A gente prepara então duas mudas, como eu planto, né? Eu planto dessa maneira porque acho que é a maneira mais fácil de se plantar. Eu planto uma pra cá e outra no outro sentido assim, cruzadas. E aí cada uma vai nascer num sentido e elas vão estar ocupando o mesmo espaço aqui. Elas vão estar assim em X, e uma vai nascer pra cá, outra vai nascer pra cá. E é assim que eu planto a mandioca. E dentro do meu sistema, dentro da agricultura que eu faço, ela é incrível, ela é uma planta criadora e recuperadora de solo. E uma grande mãe para as outras plantas. Ela cria um ambiente agradável para as outras plantas e recupera esse meu solo. E um abraço para a Érica. Dá uma olhada no canal deles lá, Agrofloresteira. E lembrando também, claro, que quando o homem branco chegou aqui no Brasil, já existia a cultura da mandioca, plantada pelos índios. Agora vamos para Israel. Dá uma olhada nessas imagens aí da colheita do melão. Sensacional, hein? Deu até água na boca. A gente vai fazer uma pausa, uma rápida parada, é para o café. Já voltamos com mais no seu Terra Boa. Até daqui a pouco. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Voltamos com o nosso Terra Boa. Nós estamos aqui na Chácara Santa Ana, em Campo Magro, na região metropolitana de Curitiba. Gosta de couve-manteiga e quem que não gosta, né? Fale a verdade. O Magrão é um parceiro nosso aqui do Terra Boa, com o canal dele Magrão Hortaliças. Vai mostrar pra gente agora como se planta a couve-manteiga. Pessoal, ele é com 5 dentes, certo? É o que a gente usa para afrouxar a terra, como vocês já viram nos outros vídeos. Porém, para o plantio da couve-folha, a gente tira 3 dentes dele, né? E deixa ele só com 2, já no espaçamento de 60 centímetros, que é o espaçamento para couve-folha. Então, vocês podem acompanhar no vídeo que a gente deixa só com 2 dentes, onde a gente vai riscar em cima do canteiro, que o canteiro em si, ele é em média de 1,20 m, quando a encanteiradeira passa, né?
Aí você divide o canteiro, deixa uma parte para a lateral e uma parte para outra, deixa 30 centímetros mais ou menos, mais 60 de espaçamento e 30 do outro lado, que a gente soma 1,20 m de canteiro. Lembrando bem vocês que toda vez que a gente passar o pé de pato com os 5 dentes, como a gente faz no início do preparo do solo, depois que faz a adubação do canteiro, a gente passa o encanteirador. Para que o encanteirador? Para estar quebrando aqueles terrões que fica, né? Que quando você passa o subsolador, que é o pé de pato, ele solta terrão. Você passa o encanteirador, ele destrói todos aqueles terrões que tem e deixa a terra macia, para depois você vir fazer o risco com 2 dentes, aonde a tua terra já está macia, facilita o plantio. Fica uma terra solta para você poder fazer um plantio, como vocês observam a facilidade de fazer esse plantio. Vocês podem observar que a gente deixa um pedaço da couve-folha sem desbrotar ela. Dá uma olhada a quantidade de broto que tem esse pé, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, aproximadamente quase 10 brotos. E todos os brotos sadios, ó, onde a gente vai tirar pra gente fazer o nosso plantio, ó. Certo? Então você consegue tirar aqui 10 pés, 10 mudas, aonde você tá tendo 10 brotos quase em um pé. Ele dá menos, dá 5, dá 6. Olha essa planta aqui, ó. Essa planta aqui a gente já tem 6 brotos. Olha a outra planta, a quantidade de broto que ela tem, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Tudo isso aqui são brotos. Porque a gente é obrigado a deixar um pedaço sem desbrotar para a gente ter as nossas mudas, para estar sempre renovando a couve. Porque se a gente desbrotar toda ela para a gente fazer a colheita, a gente fica sem broto. Então é aconselhável você que tem lá, ou aquela pessoa que tem 20 pés, deixa uns 2 pés para você poder estar tirando as suas mudas. A gente tem que cuidar bastante as mudas, que ela tem que estar uma muda boa, com aquela ponta enraizadinha, aquela ponta que tenha um nozinho na ponta, né? Aonde vai facilitar o enraizamento da planta. Vocês observam que o canteiro é macio porque foi passado o pé de pato, onde rasgou no mínimo 60 centímetros de profundidade, aonde se você tiver o solo bem frouxo, bem pateado, o que acontece? Olha a força que eu vou fazer para plantar essa muda. Olha só. Praticamente nada, ó. Ela vai entrando no solo, dá uma olhada, ó. Deixei a ponteira dela. Praticamente nem forcei, você acaba não judiando do talo da couve-folha. No verão eu gosto de plantar ela de atravessado, devido que a gente tem que molhar bastante ela para ela poder pegar. Tem que molhar no mínimo 2 vezes ao dia. Se você planta ela em pé, numa posição muito em pé, o que acontece? Ela apodrece o caule dela em volta. Ela acaba apodrecendo o caule dela. Aonde não vai, é tipo você descascar uma árvore, você pegar uma árvore e descascar o talo dela, o que vai acontecer? Ela vai morrer. Então a muda não vai pegar devido ao aquecimento do solo, com bastante umidade, vai estragar o caulezinho dela ali, ela não enraiza bem. Se ela estiver numa posição deitada, vai dificultar esse apodrecimento do caule dela. No inverno não, no inverno você pode plantar ela em qualquer posição, desde que você afunda bem ela na terra, ela vai pegar perfeitamente. Para vocês observarem, meus amigos, aqui a gente vai fazer todo esse pedaço aqui de plantio de couve-folha. Foi iniciado o plantio, agora a gente vai dar sequência, certo? E essas carreiras que já foram plantadas, a gente já vai ter que entrar desbrotando ela. Como que desbrota a couve-folha? Você sempre salva a couve-folha, chega aqui, Marcelo, ó. Chega na parte de cima. A couve-folha você sempre salva uma folha, 2 folhas, 3 folhas, 4 folhas, 5 folhas, certo? Você sempre tem que proteger 5 folhas para você estar desbrotando ela. Essa couve não foi feita nenhuma colheita ainda, eu só vou desbrotar ela para dar força no pé. Que esses brotos aqui, ó, que fica no pezinho, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Ó, a gente sempre defende, ó, 5 folhas, certo? Já peguei as 5 folhas aqui, ó, protegi ela. Esse broto aqui, ó, esse broto tira a força do pé. Dá uma olhada aqui, quanto broto que ela tem, ó. Ó, esses brotos estão se alimentando. Eles vão se alimentando e tira a força dessa folha que precisa. Essas folhas aqui precisam de bastante alimento para ela poder desenvolver. Então essas folhas aqui, daqui uns 10 dias, ela está pronta para o consumo.
Lembrando bem, meus amigos, que a couve-manteiga, ela também necessita de uma boa aplicação de cálcio. A gente faz o maço aproximadamente com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 folhas. Que fica um maço, eu sempre me baseio pela família, né? Onde vai dar uma porção legal aí para 3, 4 pessoas comer a couve-manteiga. Vocês podem observar que a folha, às vezes, você pode achar um buraquinho nela. Dá uma olhada ali, ó. A folha está perfeita, mas tem um buraquinho. O que aconteceu com esse buraquinho? Ela foi machucada por uma traça ou uma mini lagartinha logo quando foi desenvolvida a folha. É que nem a criança, a gente acaba tendo uma cicatriz. Conforme a gente vai crescendo, né, a cicatriz vai aumentando. A couve-manteiga é a mesma coisa, conforme ela vai aumentando a folha, vai aumentando aquele buraquinho. Mas vocês podem observar que ela está linda e maravilhosa, ó. Livre de fungo, manchas, bactérias. É apenas um furinho, aonde já foi feito o tratamento lá no começo, para a gente ficar livre dessa traça. Lembrando bem, meus amigos, que esse vídeo ele foi exclusivamente sobre plantio da couve-folha-manteiga. Pragas, doenças e muito mais serão assuntos para os próximos vídeos. Um abraço para o Magrão, parceiro nosso aqui do Terra Boa. Visita lá o canal dele, Magrão Hortaliças. Agora vamos falar de café, banana e baru, as 3 culturas plantadas juntas. É uma ideia que está sendo desenvolvida, implantada no projeto Agroflorestas. Um cultivo inspirado na natureza. Diferentes espécies convivem na mesma área e se ajudam. O baru, nativo do Cerrado, oferece sombra para o pé de café, trazido de Minas Gerais. E a bananeira aproveita as folhas que caem do baru para absorver nutrientes. A ideia de benefício de troca é interação ecológica, é algo que existe na natureza. As espécies conseguem conviver. Então, a gente reproduzindo esse modelo que tem na natureza, a gente adapta isso para uma situação onde a gente pensa em produção. Mas a gente pensa em produção de um jeito mais racional. Por quê? Porque a produção aqui, ela consegue aproveitar os resíduos das culturas entre si. Neste caso, como o café é a planta mais nova, o resíduo da bananeira e do baru. E o clima que existe aqui é um clima que faz com que, né, os nutrientes, a água, permaneçam mais tempo aqui nesse ambiente, exigindo menos intervenção do homem. Para estudar os benefícios reais do sistema integrado, os pesquisadores têm outra área onde cultivam banana e café do jeito tradicional mesmo. Café junto de café, bananeira junto de bananeira. Resultado, no sistema integrado, as plantas precisam de menos adubação, o solo fica mais úmido graças às sombras da bananeira e do baru, e o café cresce mais. Mas se tem assim tantos benefícios, você deve estar se perguntando por que não é tão comum ver essa variedade de cultivos em uma mesma área convivendo juntos? Porque tem a questão, por exemplo, da mão de obra. É preciso tirar as folhas secas da bananeira, podar o baru e ao mesmo tempo não se pode entrar com máquinas muito grandes aqui, senão destruiria o cultivo. Por outro lado, poder produzir várias espécies numa mesma área acaba compensando do ponto de vista de produtividade. Se eu comparar eventualmente a produção da banana isolada
altamente adubada, né? A gente intervindo com as atividades que o homem faz, às vezes irrigando também, um sistema solteiro, talvez ele produzisse mais do que essa bananeira. Mas por unidade de área eu tenho a produção da banana, tenho a produção do baru, tenho a produção do café e eventualmente eu poderia até ter outra planta produzindo biomassa e algo que pode ser interessante economicamente ou para a manutenção desse sistema. Então, a gente perde por unidade, mas a gente ganha no conjunto. Além disso, a agrofloresta é uma possibilidade de frear a destruição da natureza. Afinal, hoje, metade do bioma cerrado já não existe, foi desmatado. Quando você está conservando uma área e você está revegetando ela, um dos indicativos interessantes de você começar a ver que aquela preservação, aquele sistema está dando certo, é quando você começa a rever a fauna naquele local. E ela vai tanto do inseto quanto aos pequenos mamíferos, todas as espécies. Aqui nesse sistema a gente já tem a presença dos famosos macacos aqui do samambaia, que vem aqui comer a polpa do nosso fruto de baru. E como o interesse comercial está na castanha, não tem nenhum malefício. E aí a gente já mostra que aqui, por estar mais conservado, já é atrativo para a fauna. E é muito diferente de um monocultivo ou de um pasto degradado, que é muito comum, principalmente nessa época de seca. A pastagem toda amarelada, sem sinal de vida ali, né? Então o produtor percebe que, por exemplo, em áreas de reserva legal, em algumas áreas de preservação que ele precisa manter na propriedade, ele consegue, manejando espécies nativas que vão ser importantes para a biodiversidade ou para a conservação de recursos naturais, ele consegue conviver com espécies de interesse econômico. Então isso se torna importante, mas isso ainda ocorre em áreas pequenas dentro das propriedades. E que bacana, hein, gente? As três culturas plantadas juntas no mesmo espaço, né? Viva a técnica agrícola, sendo utilizada em benefício da nossa cultura, da nossa produção. Antes de irmos embora, vamos para Uberlândia, Triângulo Mineiro. Dá uma olhada nessa colheita de abóbora. As imagens são espetaculares, hein? A colheita é feita de maneira mecanizada, com inserção de maquinários nos sistemas produtivos e de alta tecnologia também. Um abraço para toda a Uberlândia, um abraço para todo o Triângulo Mineiro, para toda Minas Gerais. A gente fica por aqui. Voltamos na semana que vem com mais um Terra Boa para todo o Brasil. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pela sua audiência na manhã deste domingo. Quer rever este e outros conteúdos da nossa programação? Acesse lá o nosso canal no YouTube. Tá tudo lá. Valeu, gente. Aproveite bem a sua semana. Fiquem todos com Deus. Tchau.